Então, boa noite para todas que estão aqui hoje, para todos e todas que vamos assistir na gravação após lá na nossa plataforma de cursos. Estamos iniciando o nosso primeiro encontro, daqui a câmera, do mês de fevereiro do ano de 2022. E nós vamos trabalhar nesse mês, nós vamos ter dois encontros sobre a orientação profissional, práticas de intervenção e avaliação psicológica. Vamos disponibilizar roteiro para vocês, um material de apoio, algumas leituras, alguns artigos, e vamos também mandar para vocês o slide com as dicas de testes para orientação profissional, os mais utilizados, os mais tradicionais, e vou acrescentar outros também, que podem contribuir com o processo de orientação profissional. Então, vai ser primeiro, isso eu estou falando da forma mais tradicional dessa abordagem. Então, o foco dessa abordagem era medir as capacidades, podemos chamar psicológicas, né? As capacidades cognitivas, as habilidades, as aptidões dos candidatos, dos orientandos, entre aspas, para saber qual, ele fazia parte de qual grupo, grupo de atividades mais intelectuais, grupo de atividades intermediárias, grupo de atividades de chão de fábrica. Baseado nessa medição, o indivíduo ele era indicado. Então, não havia um processo, pelo menos na origem tradicional dela, do processo de escolha ser um amadurecimento do orientando, mas era o psicólogo, o orientador, ele era o especialista, ele aplicava uma série de instrumentos científicos, entre eles os testes, identificava o perfil, e aí quem indicava era o orientador, quem indicava qual função aquela pessoa ia fazer, qual profissão ela tinha. A abordagem clínica, ela começa a trazer o sujeito da escolha para o processo. Sujeito da escolha enquanto identidade, né? Enquanto uma pessoa que precisa ser escutada, ouvida, e não só aplicar testes e medida. E aí, esse foco da abordagem clínica, ela traz para o processo de orientação profissional, que a orientação profissional tem como um dos principais objetivos o auxílio no autoconhecimento. Então, os gostos e as preferências começaram a ser pesquisadas e investigadas. E aí, a avaliação psicológica, ela enriquece muito o processo de orientação profissional, principalmente pensando nesse modelo integrativo, né, um modelo de intervenção integrado, porque a gente vai ajudar o indivíduo no autoconhecimento dele, do ponto de vista de características de personalidade, de perfis tipológicos, aí dependendo dos instrumentos que a gente está trabalhando, de habilidades, né, não como decisão, né? Por exemplo, quando eu aplico o teste de inteligência e eu vou dar feedbacks para os orientandos, eu nunca digo, olha, você é inteligente, dá para fazer isso, você não é inteligente, não dá para fazer aquilo. Não. A gente traz feedbacks do ponto de vista, olha, você tem muita facilidade em aprender situações que envolvem esse tipo de raciocínio. A ocupação que você pensa, ela envolve muito esse raciocínio. Então, isso é um ponto favorável, só que não depende só desse ponto. Aí eu vou trazer outras falas, né? Informação ocupacional, estou fazendo. Meia. E aí nós vamos focar aqui numa intervenção de orientação individual, mas eu vou fazer sempre relações com intervenção de pequenos grupos, que a gente pode fazer um trabalho de orientação profissional para grupos de 5, 10 pessoas, ou até mesmo para salas, para grandes grupos. Só que aí a gente vai mudar a abordagem, né? Não a abordagem de orientação profissional, mas a abordagem da intervenção. E aí eu vou trazer algumas dicas, principalmente no próximo encontro. A intervenção normalmente tem essas duas formas. Ou você faz uma parceria, você faz esse serviço e você paga uma taxa para a escola por estar divulgando, fazendo, ou a escola te contrata, paga um valor fixo para você fazer esse serviço ou parte desses serviços com os alunos da escola. Porque é interessante para a escola também, como divulgação de que ela faz, ela presta serviços, ela tem serviço de orientação profissional na escola. Então, pode ser feito com escolas, cursinhos, e aí aqui já precisa de uma sala, né, de um ambiente maior. Nós vamos trazer algumas dicas no processo de intervenção, que a gente vai discutir um pouco mais detalhadamente no próximo encontro, de como fazer isso. Porque o legal é eu mostrando os instrumentos, as ferramentas, e relacionando como vocês poderiam fazer isso no roteiro.
Aqui só para fechar, aqui são instrumentos, alguns direcionados para um processo de orientação profissional, outros que são até para práticas clínicas, mas que em determinada situação a gente puxa também para o processo de orientação profissional. Vou falar também agora nessa nossa 1h30 que a gente tem, 1h30 aproximadamente, sobre isso. Só que aí eu fiz uma separação aqui. Eu recebo muito perguntas, até de pessoas que fizeram o meu curso. Manuel, me indique 3 testes que você acha essencial para a prática da orientação profissional. Aí por isso que eu já iniciei na dica aqui dos testes com o que eu chamo de top 3, né? Ou seja, é uma sugestão. Lembre que testes tem muito a ver com a identificação do psicólogo, da psicóloga. O que aquele teste traz de informação, de insumo, mais importante. Mas eu vou apresentar numa ordem de aplicação, até porque vocês vão entender por que essa ordem de aplicação. O primeiro instrumento que eu trouxe no top 3 para orientação profissional é esse aqui, ó. É o EMAP. Acho que já dá para ler aí, não sei se a imagem ficou um pouquinho distorcida, mas o EMAP é a escala de maturidade para a escolha profissional. Manuel, por que você botou o EMAP entre os top 3? Entendendo que o top 3 se eu tivesse que aplicar um processo de orientação com apenas 3 testes e trabalhar com outras ferramentas, esses seriam os 3 testes, tá? O objetivo do EMAP é avaliar se aquela pessoa que está vivenciando um processo de orientação profissional está hoje pronto. Olha que feedback interessante que ele vai dar. Já estou vendo a Vanessa dando feedback, sei que a Vanessa trabalha com ele. Está hoje pronto para fazer uma escolha. Olha que interessante. Vai avaliar, será que se hoje o Manuel fosse fazer uma escolha profissional, né? Ele está pronto para fazer uma escolha amadurecida? Como assim amadurecida? Ele tem as competências básicas necessárias para se fazer uma escolha amadurecida? Ou essa escolha ela tem uma grande chance de não representar todos os pontos que o manual deve refletir? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto interessante é que ele traz uma leitura de como o jovem está, de como aquela pessoa em processo de orientação está em processo de escolha. Tá, tudo bem, Manuel. O seu João não está pronto, o Joãozinho não está pronto, o Marcos não está pronto ainda, está dando maturidade baixa. O teste ele vai trazer 5 eixos, que ele chama 5 conceitos, né? Ou 5 construtos, que são importantes para se fazer um processo de escolha assertivo. Então, ele já vai apresentar o seguinte para o orientador. Olha que legal. Joãozinho, Marcos e Marcela não estão prontos ainda. Se for fazer uma escolha hoje, a chance de fazer uma escolha equivocada, que logo depois vai desistir, ou que não vai estar satisfeito, não vai ter amadurecido esse processo, é muito grande. E o problema do Joãozinho, por exemplo, eu vou falar dos conceitos agora, é que ele ainda não conhece a realidade socioocupacional das profissões que ele está pensando. Então, eu tenho que trabalhar a realidade socioeducacional profissional. Então, o instrumento, ele trabalha com 5 conceitos que nós vamos ver agora. E aí, o legal, por que eu gosto de colocar ele no top 5? Além de ele ser um diagnóstico, se a pessoa está pronta ou não para fazer a escolha, o que eu preciso trabalhar com ele, o que ele já tem de pontos fortes, esse instrumento na aplicação coletiva, ele é muito interessante. Vamos lá, vocês querem oferecer um serviço, uma proposta para uma escola. Só que aí a sala, não se pensa, pega todos os alunos do ensino médio. Aí tem 2 salas com 50 alunos no primeiro, 2 salas com 50 no segundo, e uma sala ou 2 com o terceiro. E a escola diz, não, eu quero que você trabalhe primeiro com os jovens que estão mais precisando. Olha que legal, eu posso aplicar esse teste para todo o ensino médio de uma escola, e eu vou fazer um diagnóstico de como os alunos do ensino médio do Colégio Santíssima Trindade, Santíssimo Senhor, Santíssimo Sacramento, no Colégio Contato, estou falando alguns colégios daqui da região, pode ser o colégio da região de vocês, como é que os alunos do ensino médio estão hoje, daquela escola, do ponto de vista de maturidade, ou seja, de prontidão para fazer uma escolha assertiva.
Então, eu posso pegar e... Olha como a gente pode transformar o nosso serviço em algo que as escolas dificilmente vê. Posso aplicar para todos esses dos 100, 50, 50, 100, 200, 300 alunos do ensino médio na escola e dizer, olha, fizemos todo o diagnóstico do como pronto os jovens do ensino médio da sua escola estão, do primeiro ao terceiro ano. E esses os resultados. Os alunos do primeiro ano, tantos por cento hoje, se fosse fazer um processo de escolha, tenderiam a fazer uma escolha mais assertiva. Tantos por cento teriam grandes dificuldades de fazer uma escolha assertiva. Principal dificuldade desses alunos é o campo tal, o campo tal. Alunos do segundo ano, então isso é um feedback muito legal e não é difícil, pessoal, de fazer. Claro, se eu estou aplicando para 300 alunos, vai ter trabalho na hora da correção, né? Por isso que o serviço que a gente tem que cobrar tem que ser proporcional.